Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aí o convite para poder participar desse evento, né. É sempre interessante, assim, quando surgem iniciativas de aproximar a comunidade, né, das empresas e tudo mais. Então, fica aí um mérito aí para o pessoal da Arquivei por juntar esse pessoal aí para poder fazer, né, esse momento bacana de interagir com o pessoal e tudo mais. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre composição de estruturas, né, com PHP, tá? Eu sou o William Correia, né, para quem não me conhece e para quem conhece já também, da minha coisa, enfim, e tal. Algumas comunidades que eu deixo aqui para vocês poderem conferir ali, o PHP Brasil ali no Telegram, né, uma comunidade online muito ativa e tal, tem 5.000 pessoas por lá, nem sei quantas participam muito. PHP com Rapadura também, tem no Telegram, tem no Discord, tem no Twitter, e aí tem redes sociais, tem links aí para vocês poderem me encontrar caso seja do interesse de vocês, né. E, enfim, falando do que interessa, né, o papo de hoje é sobre PHP. Então a gente vai, ver um pouquinho aí sobre algumas coisas que eu achei interessante trazer, né. O João falou: "Ah, monta um material maneiro e tal", e tem algumas coisas que eu acho que eu gostaria de falar para algumas pessoas, coisas que eu fui aprendendo no decorrer da minha experiência aí de alguns anos mexendo com PHP. Né, e uma coisa que marcou o PHP desde o início, assim, é que ele sempre foi uma linguagem muito dinâmica, né, então o PHP é uma linguagem que veio ali, né, na mesma linha de um bash script, de um shell script, né, do que o bash interpreta, né, então tudo ali é muito dinâmico e isso acaba trazendo alguns problemas, né. Por isso que eu digo ali que nem tudo que reluz é ouro, porque, pra quem já está acostumado a pegar ali um PHP mais antigo, como que a galera montava as coisas, já se deparou com situações em que esse dinamismo era um problema e tal. E eu vou tentar mostrar algumas coisas que evoluíram com o passar dos anos, não só no ecossistema do PHP, que evoluiu demais desde que eu comecei a trabalhar com ele em 2009, mas também em relação a todo o ecossistema de desenvolvimento de software, né. O desenvolvimento de software vem escalando absurdamente aí a qualidade do que ele produz, né. O software se torna um pilar do mundo moderno, vamos dizer assim. E o desenvolvimento de software precisa acompanhar isso, né. E eu vou mostrar um pouco desses recursos dinâmicos que o PHP tem, e que o pessoal fez muito uso deles e tudo mais, e como eles podem ser usados em certos momentos, mas é mais uma forma de mostrar para vocês, né, sobre esses recursos que nem sempre são conhecidos por todo mundo que trabalha com PHP. Eu começo aqui, ó, com a questão das variáveis, né. No slide também vai ter link da documentação e tal, bonitinho. Então aqui vocês podem ver, eh, que eu declarei ali uma variável com o valor value, né, tudo mais. Depois eu criei uma variável chamada value, que é o mesmo nome da string que eu tinha atribuído para aquela variável, com o valor 100, um número inteiro. E quando eu dou um echo, que é um comando no PHP para imprimir o valor de um conteúdo, né, fazer um output no terminal que está acessando, ou enfim, em quem estiver consumindo PHP, né, a impressão que vai ser feita vai ser do 100, que é o valor da variável que está na linha 4, né. Então isso é uma coisa que é comum no Bash também, em outras linguagens de script, e o PHP traz isso, e enfim, é um recurso que às vezes é útil, mas a gente vai ver um pouco mais sobre não abusar desse tipo de implementação, até porque fica bem confuso até de compreender às vezes. Um outro recurso que eu queria trazer para vocês verem é a questão de chamar funções dinamicamente, são as funções a partir de variáveis, né, variable functions fica lá na documentação, que é basicamente o seguinte: eu tenho uma classe, um método, e se eu criar uma variável com uma string que tem o mesmo nome do método que eu quero chamar, com essa sintaxe que está sendo possível de visualizar aí, essa aqui, né, para quem não está só escutando, é o nome da variável entre chaves, eu consigo executar a mesma função, né, que estava declarada na minha classe, como se eu estivesse executando ela de forma direta, né, sem fazer aí o uso desse recurso. Também é um recurso que pode ser utilizado em alguns cenários e tal, mas sempre com ressalvas. Essa sessão é toda de ressalvas, tá, gente? Então,
vai ser mais assim para a gente poder ver coisas diferentes que nem sempre passam por aí pelo universo da gente. E aqui, a gente traz uma seção sobre os métodos mágicos, tá? Os métodos mágicos são métodos que eu posso declarar nas minhas classes PHP e que eles vão ter comportamentos específicos para alguns cenários, né? Então, o construtor, o destrutor, uma chamada dinâmica, né? Eu consigo definir no PHP o que vai acontecer quando um método que não existe em uma classe for chamado, né? Isso é uma coisa que é muito usada em algumas composições no PHP, e eu trago aqui para vocês alguns exemplos dessas coisas. Esse exemplo aqui, eu tentei mostrar um exemplo básico de um DTO, né, um Data Transfer Object. E só lembrando, tá, gente? Só uma pausa rápida. Se vocês tiverem perguntas aí, vocês podem ir fazendo e tal, né? A gente provavelmente não vai ter uma sessão de perguntas no final. Então, à medida que for tendo dúvida, vai fazendo, eu vou tentando responder à medida que vai rolando aí a apresentação, tá? Então, voltando aqui, eu tenho aqui o meu DTOzinho, foi um DTO de exemplo e tal, uma classe que é usada para poder transportar informação de um lado para o outro. E aí você percebe ali que tem o underline set, o underline get, desculpa, pergunta, eu vi a mensagem de perguntas e fui falar o que eu li. Né? Então tem ali o underline set e o underline get, nessa imagem que eu estou mostrando, né, nesse código-fonte, que são métodos mágicos, que estavam naquela lista que eu mostrei. Então, esses métodozinhos aí, eles vão permitir que eu acesse propriedades dessa minha classe dinamicamente, o que pode representar uma redução naqueles getters e setters que a gente costuma ter para poder acessar recursos e tudo mais. Então, esmiuçando um pouco mais aquela classe, você vai ver que aqui eu tenho um construtor. Uma coisa legal que eu queria trazer também já é que eu posso mudar a visibilidade desses métodos, né? E o construtor, por exemplo, eu posso mudar a visibilidade dele para private. Lembrando sempre que nessa definição de orientação a objeto moderna que a gente costuma utilizar nessas linguagens, eu consigo sempre, se uma classe foi criada como public, eu consigo vir fechando a visibilidade, eu não consigo abrir. Né? Então, tipo, se aquela classe primeira que eu declarei tivesse, né, se eu tivesse estendido de uma classe, essa classe que eu estendi ela tivesse com o construtor privado, eu não consigo tornar ele público, mas eu consigo vir fechando ele. Isso é um recurso que a gente usa para quê? Para evitar que alguém faça uma nova instância dessa classe. Né? Então, você toma o controle da construção dessa classe. É uma técnica comum para esse tipo de abordagem. Tanto que eu tinha um método ali, ó, eu voltei, desculpa, gente. Tem um método aqui que é o create, que vai fazer a chamada do construct que está privado, porque aqui dentro ele consegue. E aí uma outra forma de amarrar é usando o final no método. Vou mostrar muito sobre isso também nesse transcorrer dessa apresentação. Mas aqui, basicamente, o que aconteceu? Eu privei o construtor, ou seja, só um objeto da própria classe pode se criar, e aí eu entreguei uma interface para essa criação que é um método estático chamado create, que faz a construção dessa classe. Então eu passo a ter total controle dessa classe, e seria uma abordagem para fazer um singleton também, se quisesse e tudo mais. Isso mesmo, Jefferson, muito bom. Daria para fazer um singletonzinho, estamos sincronizados. Exemplificando um pouco mais aquela classe que eu mostrei, né? Agora sim, os métodos construtores em foco, né? Os métodos mágicos em foco, o get e o set. Então, o que acontece com essa classe do jeito que ela está? Se eu estendesse ela, definindo a minha classe ali em cima, userDTO, fizesse um create dela para uma variável chamada userDTO, e eu acessasse dinamicamente aquela propriedade name, eu conseguiria imprimir o valor que eu atribuí ali para o array associativo com o meu nome nesse caso, mas seria qualquer nome, né? Porque é uma string que está sendo passada. É muito legal, né? Assim que você conhece isso, você fala, caraca, isso é muito legal, porque é muito dinâmico, muito interessante. Mas a gente começa a sofrer com algumas coisas, por exemplo, até a própria editor, né? A própria configuração do seu editor pode inspecionar isso e falar que você está acessando uma propriedade via método mágico, né? Então ele já entra criticando aí, ou te dando uma inspeção, né? Uma red flag aí de que você vai estar acessando algo que não existe, né? E pode não ser uma boa
estratégia para quem está querendo criar uma estrutura robusta para um software, né? A gente perde justamente esse recurso da rastreabilidade. Então, para a gente poder ganhar esse recurso de volta, uma sugestão seria a gente criar realmente métodos explícitos de get e de set, né? Onde eu consigo realmente acompanhar o que está acontecendo e até tipar ali um pouco as entradas. Não é muito importante isso, porque esses métodos, enfim, a gente não está fazendo uma coerção muito explícita, muito necessária, mas pelo menos já sabe que vai ser sempre uma string o nome da propriedade, que vai ser um valor misturado, né? Fica documentado aí o método em si, do que ele retorna e do que ele recebe, né? Essa rastreabilidade é sempre interessante aí para o nosso dia a dia. E agora, ao invés de eu acessar dinamicamente aquela propriedade name que eu tinha, eu tenho um método da instância, né, que eu consigo acessar e recuperar aquele mesmo valor de datinha e tal, sem aquela magicalidade toda, né. Então, com essa estrutura aqui, eu passo a ter uma organização muito mais, eh, tô voltando de novo, cara, muito mais rastreável, né, para minha estrutura, do que eu tinha até então. E aí uma estratégia, né, que fica por último para essa visão, seria, por exemplo, para você lidar com o problema de que o get aqui você não tem controle da saída dele, porque ele está mixed, né, lá no meu get set aqui. E aí para você forçar que você vai estar sempre recebendo um valor que você espera, você valida a entrada dele. Então você faz uma engenharia, eh, reversa aí, entre aspas, né, mas você faz a engenharia ao contrário do que se esperava. Ao invés de você tipar a saída do método, você tipa a entrada e você garante que dentro do name só vai ter uma string, né, esse campo passa a ser obrigatório, ele tem que ter no mínimo 3, né, esse no mínimo 3 é até uma piada interna, né, porque tem pessoas que nem que tem menos de 3 caracteres no nome e tal, enfim, coisa meio nerd aí. E ele pode se tornar até imutável, né, então você pode chegar num ponto de você tira aquele set e você cria um objeto que ele não pode ser modificado também, né, enfim, várias nuances aí dessas possibilidades que a gente encontra. Então, o que fica de importante para a gente avaliar? A gente tem vários operadores aí, várias instruções ali que a gente pode usar no nosso código, né? A visibilidade, protected public private, static abstract final, coisas que a gente pode utilizar na hora de compor estruturas que fazem com que a gente guie o fluxo do que a gente quer que aconteça dentro do nosso software, né? E isso é bem interessante. É como se diz aquele ditado, né, a gente vai fazer, né, vai cortar uma árvore, a gente amola o machado antes, para a gente poder, eh, cortar a árvore mais rápido, né, ao invés de você ficar horas e horas com o machado cego, você amola o machado e dá aqueles cortes certeiros e termina o trabalho de um jeito mais eficiente, né. Então, sempre que vocês me virem falando sobre algo assim, vocês vão me ver sempre reforçando o conceito de que a gente tem que pensar mais sobre o que a gente produz de código, escrever menos códigos e pensar mais sobre eles, assim. Bom, PHP dinâmico, a gente tem algumas estratégias para contornar isso, mas a gente pode ir além disso, porque a gente pode definir contratos, entre as partes, né. O que são contratos? Contratos são coisas que a gente faz para poder garantir que duas partes que são, diferentes entre si, que são, eh, coexistentes de alguma forma, mas que não são simbióticas, né, não estão, totalmente coladas uma com a outra, elas cumprem expectativas de uns com os outros. Por exemplo, quem é que vai encher garrafa d'água aqui em casa? Se não encherem, tudo bem, bebo água quente e tal. Quem é que vai pagar o aluguel do meu imóvel, onde eu moro, né? Eu preciso de um contrato para definir isso, né? Então, coisas que são menos relevantes, elas não precisam de um contrato muito definido, mas coisas que são extremamente importantes para as partes, a gente precisa de um contrato assinado entre essas duas partes aí. E aí, um contrato explícito, né, uma curiosidade, eu tentei achar esse termo contrato explícito na internet, eu não achei, então eu meio que tirei da minha própria cabeça aí, tá. Não me julguem, por favor, caso a nomenclatura não fique muito agradável, mas o que eu quis chamar de contratos explícitos é que está óbvio, né. Então, se eu determinasse uma interface e eu dissesse nessa interface que o método get seria desse jeito, o método set seria desse jeito, e eu toda vez que criasse uma classe, eu implementasse essa interface, eu garantiria para todo mundo de forma clara, eh, exatamente o que é que eles vão encontrar, né, não teria nenhum segredo em relação ao que vai ser encontrado ali. Então as interfaces em PHP elas surgem para isso,
né, para você poder definir contratos entre as partes que ficam muito explícitos. E eu consigo, por exemplo, aqui estender uma interface com outra, né? Então eu tenho uma interface ali outra de Midgar, e em Asgard eu tenho a Fu, que ela estende uma outra, então eu consigo fazer composições aí também das interfaces, consigo ter uma inheritance e organizar melhor ali essas interfaces aí entre si, para eu poder construir, né, exatamente o contrato que eu quero. Além disso, eu tenho classes abstratas também, que são um recurso muito interessante, onde eu quero que um método seja criado na classe que vai usar, né, a minha, que vai estender a minha classe. Então aqui, por exemplo, na classe Foo de Asgard, eu tenho um método protegido awesome, que qualquer classe que dê um extends no Foo vai ser obrigada a implementar. Então, quando eu crio uma classe abstrata, eu tenho a capacidade de determinar quem usa essa minha classe, como que esse comportamento vai acontecer. E aí a gente vai ver formas de que isso vai ser útil mais para frente um pouco. Eu também consigo definir os return types e os type hints, para a gente poder acompanhar um pouco a construção. O Jefferson fez uma pergunta aqui, que ele perguntou se uma interface pode implementar mais duas. Acho que deve ser uma classe, né? Uma classe pode implementar mais de uma interface? Sim. E estender? Não. Extend no PHP é sempre um só, né? Não dá para estender mais de um. Mas implementação eu consigo implementar mais de uma. Acho que era isso que ele queria dizer ali, né? No extends aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Extend older, se ele poderia estender outras. E, salvo engano, eu acho que não. Pelo menos nas classes, o comportamento é que não dá para estender. Vou voltar aqui, então, ó, eu defini aqui os dois contratos, né? E aí, como que eu consigo fazer o uso, então, dos type hints e dos return types, que são formas de eu garantir um parâmetro entrando no meu método e eu garantir a saída do meu método. Até que eu estou falando muito sobre comportamentos e, enfim, essa palestra é muito sobre isso, sobre os comportamentos do software, que é o que é mais importante no software, tá? Então, na minha classe ali de Cybertron, a bar, ela implementou duas interfaces, a Foo e a Older. Se eu tentar passar essa classe newBar como parâmetro para o método magic, que está definindo que o type hint é foo, a classe bar implementou foo, então ela passa. Ok, o contrato foi cumprido. O retorno está retornando a própria variável que eu criei ali, que é a classe bar. Essa classe bar, ela implementa a order? Implementa. Então, ok, o contrato foi cumprido. Né? Então, o type hint e return types, eles permitem que a gente faça bem claro o que entra e o que sai, e a gente tenha contratos bem definidos aí em relação ao que a gente espera que aconteça. Tanto que se eu tentar fazer algo dessa forma, cria agora uma função Ragnarok que recebe o foo. Se ao invés de passar um foo, passar uma instância do sdclass, ele vai dar aquele erro ali falando que o argumento variable tem que ser um tipo do Asgard foo, porque está descrito no type hint. Da mesma forma que se eu trocar no exemplo de baixo o foo, que eu fui definir como type hint, né, e deixar entrar o sdclass, o output seria o older. E sdclass não implementa older. Então o erro vai ser que o return value tem que implementar o midgar older, porque está definido lá. Né? Então são contratos que ficam bem claros, bem explícitos para quem está acompanhando aí a estrutura da classe. Logicamente que a gente tem uma outra forma de ver isso, né, que são os contratos implícitos. Contratos implícitos são formas dinâmicas de você validar se aquela classe está ou não de acordo com o que você precisa, se aquele recurso que você está demandando, ele está apto a fazer o que você espera dele. Né? Um exemplo, por exemplo, é o operador standoff. Com o operador standoff, eu posso testar se a minha classe bar, que eu estou instanciando ali com o new bar, no exemplo de baixo, ali na linha 3, ela é uma instância de foo. Se ela for uma instância de foo, e ela implementou foo, ali no exemplo de cima, ela vai imprimir o yes, né? Porque eu fiz um ternário comparando o new bar com o standoff e o resultado é que ele é realmente estendível. Se eu tivesse feito no standoff um cache para alguma outra classe, alguma outra interface, alguma outra recurso que não fosse
implementado por bar, a impressão seria null, né? O sdeclares aqui, por exemplo, se eu fizesse um new sdeclares instância full, sairia null ali no terminal. Né? E um exemplo prático de um código que eu peguei aqui no dia que eu estava montando o slide, acho que foi ontem ou anteontem, foi no meu erro handler. Né? Eu testo se o erro que chegou instancia o meu contrato, ou se foi um erro, né, que a minha aplicação demandou, eu tive controle sobre ele, ou se foi algum erro aleatório que brotou. E se foi o erro que a minha aplicação demandou, que o meu código era capaz de lidar, eu tenho um método details que eu posso chamar sem susto ali na linha 12. Né? E isso seria uma forma de já verificar esse contrato de uma forma mais dinâmica. A mesma coisa com o método exists, eu posso verificar se uma classe tem um método. E aí, se a minha classe tem um método, eu posso chamar o método mais para baixo. Né? Um exemplo desse aqui, por exemplo, é aqui também no tratamento de erros. Ó. Ele testa se o erro que está chegando tem um método getStatusCode. Se tem, eu posso usar ele sem susto, sem medo de ser feliz. Então, é uma forma de verificar o contrato de uma forma implícita. Por curiosidade, eu trouxe mais alguns exemplos, mas que eu não cheguei a usar ainda. Por exemplo, o classImplements é uma função que verifica o que uma classe implementou de interfaces. Então, aquele meu exemplo ali de cima, que implementou FullOrder, se eu der um array, né, um classImplements para extrair as interfaces que foram implementadas, eu consigo listar elas e consigo até validar se uma interface específica está na lista ou não, porque é um array associativo. E aí um jeito mais over um pouco de fazer isso seria utilizando o Reflection, a API de Reflex, que no PHP é muito robusta, né, muito rápida, diferente de outras linguagens que eu já experimentei, e ela consegue refletir sobre o objeto ali e identificar as interfaces que estão listadas dentro da estrutura da minha classe ali. Então, no caso lá, como a minha classe bar implementou FullOrder, se eu testar se foo estava na lista de interfaces que foram implementadas pela minha classe bar, a resposta vai ser yes, aí nesse ecozinho malandro aí. Esses contratos todos, eles são tão importantes, né, que eles entram no PHP Standards Recommendation, né, que é uma iniciativa do PHP Fig, que está meio mal das pernas e tudo mais, mas ainda é uma das grandes organizações de gerenciamento aí de coisas relacionadas aí ao PHP, né? Então no PHP Fig você tem só com o nome interface já tem essas regras que eu coloquei, mas quase todas, se não me engano, apenas as de coding style, né, que vão fugir, as autoload também fuge também. O resto é tudo sobre interfaces e formas de definir contratos, né? É lógico que aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá, né? Você nem sempre tem ali como fazer contratos explícitos, claros e óbvios, e você acaba tendo que usar ferramentas das mais diversas. Mas o mais importante é você ter pensado sobre aquilo, você ter articulado o seu pensamento, a sua visão e ter concluído a sua solução de forma assertiva, né? Não aleatória ou na sorte. Né? Nota que essa palestra é toda sobre exemplos de código e ela é bem prática, assim, então o slide vai estar disponível e tal, só para as pessoas irem vendo os exemplos, mas é mais sobre um bate-papo sobre essas estruturas. Né? E beleza, como eu disse, eu acho que é muito importante no software o comportamento dele. Tá? Vou dar um exemplo bobo, tem um cadastro de pessoa, tem pessoa física e pessoa jurídica. Aí você bota lá, pode ter de 5 campos nessa tabela, que vai preencher os dados de uma pessoa física e jurídica, a 300 campos. Mas poucos campos são realmente importantes, que são os campos que demandam algum comportamento. O tipo de pessoa, por exemplo, ele é super importante, porque ele vai determinar um comportamento diferente daquele meu domínio. Né? Então, tudo que for tocante a comportamentos é muito mais interessante para você se preocupar dentro de uma estrutura do que estados em si, né? Do que valores ali que você está só persistindo. E aí eu vou mostrar aqui formas de você garantir comportamentos. O template method, por exemplo, ele é um design pattern muito legal, onde você define uma interface, né? Essa interface, ela você vai poder utilizar ela. Acabei de ver aqui que eu troquei umas coisas e não mudei no outro. Mas ali em cima, o interface seria o Decorator Contract, tá? Onde está a Mapper Contract. E aí, quando eu puxo
a implementação do decorator contract, falando que eu tenho um método parse, eu garanti que o meu objeto decorator tem um parse, então ele já sabe que ele vai ter um parser. Só que eu não quero resolver o parser agora, nesse momento, porque pode ser que eu queira que os comportamentos de parser sejam diferentes, né, na hora de eu fazer o decorator que eu espero que aconteça, né. Então, quando eu crio um método abstrato chamado handler, e uma classe for estender essa minha classe, ela é obrigada a implementar aquele método handler que eu criei, protegido inclusive, né. E aí, por exemplo, a bold decorator e a italic decorator, que estenderam a minha classe decorator, são obrigadas a implementar ele. E aí elas fazem a decoração do jeito que elas quiserem. Decoração, né, engraçado, né. Então elas têm essa capacidade. E aí o final é que eu consigo ter uma experiência assim, eu instancio o decorator, eu chamo parse, instancio o italic decorator, né, e chamo parse, o bold e o italic, e eles vão, dentro do parse, ter um comportamento diferente, porque o template method foi disposto para poder ser sobrescrito nos pares que vão estender ela, né. Essa é a ideia de um template method, que é um design patterns. E eu também posso explorar bastante o uso de traits. Então, quando eu uso traits, eu consigo, por exemplo, criar numa trait um método abstrato que tem que ser implementado por quem usa a trait. Quando eu faço isso, eu consigo ter essa experiência de, de dar o suporte para quem for utilizar esse recurso, né, da minha classe, de ter já um setup. Porque, por exemplo, no método de Gossip aqui, eu estou. Vou voltar aqui, ó. Aqui. Eu estou usando o método secret que eu declarei ali em cima. Então eu preciso dele dentro da minha trait. A trait é um pedaço de classe que eu enfio em qualquer lugar lá dentro do meu código, dentro das minhas classes. Elas ficam dispostas lá. Então é de bom grado que uma trait implemente os recursos necessários que ela precisa, né? Tenha suporte a isso. Então, eu vou ter esse método abstrato e quem for implementar ele vai ser obrigado a implementar ele, né, aquele método que for estender aquela classe é obrigado a estender implementar aquele método. E aí eu consigo uma estrutura que quando eu dou o use do spill the beans, né, que faça fofoca, que espalha a novidade, que o método secret seja o PHP. Então, no fim, eu consigo aqui essa impressão do this secret is PHP por conta dessa composição que eu forcei esse comportamento a ser do jeito que eu esperava, né? É, enfim, dando continuidade, né, nesses conceitos, vocês viram que a gente usou bastante coisa ali de herança, de recursos que protegem ali as nossas classes e tal, mas há uma discussão antiga sobre isso na comunidade e tal, desenvolvimento, sobre privilegiar a composição em função da herança, principalmente por conta de críticas, como esse exemplo aqui, que fala sobre esse ponto, né, de a gente tem uma discussão, não, orientação a objeto não é bom, porque você vai e estende um animal. Uma tendência é tentar representar um mundo real. Alguém criou esse mito de que a gente, com orientação a objeto, a gente vai representar o mundo real. E, na verdade, isso é tentar usar uma chave de fenda para poder bater um prego, né? A ideia desses recursos de composição, de herança, de orientação a objeto, não é exatamente mapear o mundo real ou algo parecido, pelo menos não para mim. É eu criar estruturas inteligentes que façam o trabalho delas, né? Então, por exemplo, uma forma de eu usar uma herança é eu criar, por exemplo, num pacote, uma classe de migration base, que tem todos os recursos necessários para migrar uma entidade para mim, criar ela no banco de dados, fazer as alterações, e eu estender ela, né, permitir que ela seja extensível para um recurso final, né? Ah, nada menos justo que isso, né? E uma outra forma também, eu peguei aqui exemplos de códigos de verdade, né? Ali do Laravel, aqui um exemplo do Slim, de como o Slim resolve essa questão de deixar um recurso utilizável através da herança para a gente poder utilizar ele, né? Então aqui o Slim, por exemplo, está usando o Abstract Logger, que é a PSR, né? Que está lá nos pacotes da PSR para ele poder fazer o uso dela. Então, aquelas são formas da gente poder lidar com esses caras, né? Mas eu também tenho aqui a questão da composição, que é uma forma de eu pegar uma classe e ao invés dela ficar estendendo de várias, ela pegar várias classes no construtor, injetar essas classes no corpo dela e orquestrar como essas classes vão se comportar, né? Então, aquele exemplo inicial
que eu tinha do animal que voa, que fala, que não sei mais o que, mas aberrações que o pessoal faz para mostrar que a orientação a objeto ela é ruim, ele seria facilmente resolvido com uma composição simples assim. Se eu quero construir um elemento peixe, que não precisa ser o peixe de verdade, é só uma forma de eu agrupar comportamentos dentro do meu software, né? Ele não precisa de ser um animal de verdade, nem de nadar, nada disso. Mas eu preciso de recursos, por exemplo, que estão em outras classes. Eu faço ali a injeção deles dentro da minha classe, e aí eu passo a fazer uma orquestração desses recursos. Né? E pronto, era só isso que precisava para resolver o problema da orientação a objeto aí, que o pessoal tanto sempre reclamou. Né? Ou seja, modelar é sempre sobre comportamentos, tá? A gente vai ter sempre aí esse ponto aí relacionado aos comportamentos em si. Bom, exemplos práticos, né? O meu tempo está já estourado, sim, no limite. Vou dar uma voada aqui com os limites, com os exemplos que eu tenho aqui de coisas que eu já fiz e que eu acho legal de apresentar para vocês. Né? É tudo por minha conta, tá? Então, se alguém achar que está ruim, pode botar tudo na minha conta aqui. Aqui é uma forma, por exemplo, de você garantir um comportamento específico, protegendo uma classe do framework que você não quer que seja bagunçada. Então, é um swap de construtores. Você pega o construtor da classe que você vai usar de base do framework, ou alguma coisa assim que você esteja utilizando, um código que não é seu, ingessa esse construtor dentro de um fluxo que você domina, e aí você faz a construção da continuidade ali do construtor da classe que você está demandando. Né? Então, essa é uma estratégia de evitar de bater seco aí, né, num framework ou em alguma coisa, para você poder ter um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo. Um outro exemplo que eu gosto de dar é uma forma de você fazer composições usando traits para você fazer CRUDs, enfim, classes base para você controlar as coisas. E como a gente sabe já, né, que a gente já falou sobre isso, as traits elas podem demandar métodos abstratos que são necessariamente implementados. Só que você pode implementar os métodos abstratos de uma trait com outra trait. Né? Então, eu posso ter um controller desse jeito na minha aplicação, 8 linhas de código com uma linha de sobra, que vai ser usado para cadastrar toda a minha aplicação. Então, dei um exemplo aqui de um projetinho que eu tinha de bobeira aqui, onde ele tem aí uma cacetada de controladores nesse formato. Então, imagina aí, você que está acostumado lá a dar um PHP ArtSamake no Laravel, gerar aquele negócio, então você copia muda umas coisinhas e tal. Você ter a conveniência de você ter uma estrutura tão simples assim para você poder construir os seus CRUDs padrão, alguma coisa assim. E o importante dessa estrutura é que você está garantindo os contratos entre as partes. Então, à medida que você vai garantindo os contratos e usando peças, fazendo composição, ao invés de fazer um pacotão grandão, é que você consegue personalizar aquela estrutura base. Então, se eu quisesse, por alguma razão, ter uma classe que só cria e lê, eu posso compor assim. E aí eu consigo fazer, ao invés daquele cara que tem só as 8 linhas, ter um pouco mais de linhas, mas ainda assim é muito menos linhas e com muito mais precisão, porque está centralizado em órgãos que são auditáveis, eu posso testar de forma bem massiva, né, recursos que o meu software disponibiliza para vários domínios da minha aplicação. Né? Um outro exemplo que você pode associar a isso é que você pode, inclusive, dando continuidade naquele exemplo lá, ao invés de você declarar rota por rota e tudo mais, você compõe o seu controlador dessa forma, onde você vai expor alguns métodos públicos. Né? Esses métodos você pode colocar ele num arquivo como esse ali, onde está ali o post, path, método, o nome que é, fazer uma introdução de forma que o seu router, ao invés de ser um router padrão do framework lá, ele consiga ter um método, né, que você estendeu do framework e tal, ter um método que você passa a rota base, passa o controlador base e ele vai dinamicamente checando se aquele método existe ou não e registrando a rota. Então, eu estou juntando aí os melhores dos dois mundos nesse último exemplo para a gente poder fechar aí os conceitos de como que a gente usa recursos tradicionais da orientação a objeto, coisas que o PHP vem dando suporte ao longo dos anos cada vez mais eficiente, com a natureza dinâmica da linguagem em si, né, que nos permite fazer aí coisas diferenciadas e tal, né, que linguagens mais estáticas, mais tipadas não deixam.
né. Então, a dica fica sempre essa, né, evite ficar apenas na superfície, né, porque as linguagens de programação são sempre ferramentas, né. O interessante do que eu apresentei para vocês aqui agora foram os conceitos, foram as ideias, foram as formas de fazer, né, muito mais do que a linguagem PHP em si, que embora seja muito gostosa, né, ela não é exatamente o ponto chave do que você tem que entregar, né. Você tem que entregar, eh, regra de negócio funcionando, valor para o seu negócio, né. E aí, era sobre isso essa palestra. Geralmente no presencial joga uma hora das palmas, o pessoal já bate palma, senão fica aquele climão, será que acabou, será que não acabou? Mas é isso, tá terminada aí essa apresentação.